Estimado diácono Felipe, queridos irmãos e filhos em Cristo, a igreja celebra nesse domingo, o primeiro domingo do tempo da Quaresma. Nós iniciamos esse tempo tão bonito, a Quaresma, na última quarta-feira, com a celebração, a Missa das Cinzas. E a Quaresma é um pequeno retiro espiritual para nós buscarmos na Páscoa contemplar em nós um amadurecimento humano e espiritual. Parece que se torna muito redundante a Quaresma todos os anos, mas se nós percebermos bem, nós facilmente desistimos dos propósitos que nós começamos, Olha só, nós estamos no fim de fevereiro. Quem não começou, tem muita gente que começou animado, alguns propósitos em janeiro e já parou no meio do caminho, Então é esse o objetivo, nos levantarmos espiritualmente, humanamente e nos tornarmos homens e mulheres segundo o coração de Deus, E sempre no primeiro domingo da Quaresma, a igreja medita o Evangelho das Tentações. A cada ano um evangelista. Nós estamos no ano A, estamos acompanhando neste ano o Evangelho de Mateus, por isso que hoje proclamamos a versão de Mateus das tentações de Jesus, Então isso nos leva a refletir também o Antigo Testamento. E uma coisa que nos sugere esse Evangelho de hoje é refletirmos sobre o deserto. O deserto, ele representa, a escassez de nós mesmos, mas a presença abundante de Deus. Então o deserto na Bíblia sempre vai nos levar a refletir a busca do transcendente, E o deserto está presente também no Antigo Testamento. Nós contemplarmos o livro de Êxodo, no capítulo 14, 15 em diante, nós temos aquele episódio tão conhecido em que o povo de Israel estava escravo no Egito, um sofrimento tremendo, um trabalho escravo, carregavam tijolos, trabalhos pesados, muita gente morrendo. E pela liderança de Moisés, Deus, o Pai, ele liberta o povo da escravidão. E o povo passa pelo Mar Vermelho, os egípcios vão atrás e morrem afogados. Nós conhecemos essa história. E depois do Mar Vermelho tem um deserto para enfrentar, antes de chegar na terra prometida, que é a terra de Canaã, O deserto, no comecinho do deserto ali, quando eles saíram do Mar Vermelho, um sentimento de alegria. Agora nós estamos livres, dos egípcios, não tem mais trabalho pesado, tal, a euforia. Só que dali a pouco começa e continua a caminhada no deserto. Eles ficaram 40 anos a caminhar no deserto. E aí vem o desânimo, vem as provações da vida, começa a faltar comida, Deus manda o maná, começa a faltar água, Deus manda Moisés tirar a água da rocha. Deus nunca abandonou o povo, mas isso não foi a certeza de uma vida sem sofrimentos, Ter Deus não é sinônimo de isenção de sofrimento. Deus nunca prometeu isso, Aliás, tem algumas religiões por aí que pregam uma vida cristã somente de prosperidade, de conquistas. Isso é mentira. É só pegar a Bíblia inteira, estudar a Bíblia. Deus promete estar lá, a providenciar, mas nós vamos lutar. Jesus viveu também isso. Jesus não passou pelo Mar Vermelho como o povo no Antigo Testamento, mas ele foi submerso ao Rio Jordão por João Batista. Ele atravessa o Jordão, é batizado por João, e eu acho que Jesus ainda estava molhado das águas do Jordão e vai direto, conduzido pelo Espírito, para o deserto. Então essa passagem de hoje, Jesus que é levado pelo Espírito para o deserto,
É uma passagem iminentemente que está iminentemente depois do batismo, né? E nós também passamos essa experiência. Depois do batismo, né, nós temos o nosso deserto, que é a nossa vida. E cada um de nós tem o seu deserto, a sua história, os seus desafios, né, as situações que precisam ser enfrentadas, coisas em nós, na nossa família, nos nossos relacionamentos que nós não planejávamos, mas aconteceram e precisam ser superadas. Enfim, todos nós estamos no deserto da vida, rumo à terra prometida, não mais Israel, mas o céu. Então nós vivemos exatamente essa mesma experiência que Jesus viveu no deserto e que o povo de Israel também viveu no deserto, né? Ou seja, a experiência de enfrentar, né, a vida. E diante das situações da vida, não somente as adversidades e provações, também vem as tentações, né? Tem gente que pensa que, né, aliás, tem gente que batiza a criança para tirar o quebrante. Já escutaram isso? Você quer tirar quebrante? Seja uma pessoa, vai confessar, vai comungar todo domingo, festa de guarda, não batizar a criança para tirar quebrante. Batismo não é sinal de isenção de tentação, não é isso. Olha, se batismo fosse essa garantia, todos nós já estaríamos canonizados, e não é assim, não é assim. Ou seja, você, na verdade, o batismo, ele é um alistar-se, né? O batismo é uma inscrição para ir para a batalha. Parabéns, você foi inscrito com sucesso. Agora se vira, luta, e Deus está com você. Força, coragem, vai adiante. Esse é o sentido, minha gente. E vem as tentações. Hoje nós contemplamos que Jesus, ele é tentado pelo diabo de 3 maneiras. São os 3 modos como a tentação nos acomete. Se nós percebermos bem, os 3 modos como Jesus foi tentado pelo diabo, né? Também Eva fora tentada lá, né, pelo diabo, lá no início da criação. Os 3 modos, o mesmo jeito, e a gente vai perceber isso. E você pode se perguntar: nossa, mas por que Jesus tentado? Porque o primeiro Adão foi tentado e ele fracassou. Então foi necessário o Pai enviar o segundo Adão, que é o seu próprio filho, agora um Adão perfeito, para poder mostrar para nós que o primeiro fracassou, mas o segundo não. Ou seja, é possível levar uma vida de amadurecimento, de santidade, de crescimento espiritual, de vitória sobre a concupiscência. Essa palavra concupiscência é a nossa inclinação ao mal. É possível. Quando Jesus ele vai para o deserto, né? Gente, Jesus era só fazer assim, ó, piu, e o diabo ia correndo, né? Queimando o chão. Que o diabo é uma criatura, Jesus é Deus, mas ele se submete para vencer a tríplice concupiscência e para que nós, quando estivermos unidos a Jesus, sobretudo pelo sacramento, nós também consigamos vencer por meio dele que habita em nós. Olha que bonito isso. Então Jesus venceu, enfrentou o primeiro, mas venceu para nós também nele vencermos, não é? E olha, você pode dizer: ah, mas Jesus é Deus, né? Foi fácil, né? Gente, quando Jesus é batizado por João, nós vemos que o céu se abre, o Espírito se manifesta em forma de pomba. Esse Espírito foi quem conduziu Jesus até o deserto. Vou falar uma coisa, mas é metáfora. Acho que o Espírito, a hora que chegou lá no deserto, falou: tchau Jesus, até daqui 40 dias. Tipo assim, no sentido, agora você vai enfrentar a sua humanidade. Quando Cristo enfrenta o demônio, é como que se, é claro que nós sabemos que a divindade e a humanidade são inseparáveis, né? É só uma comparação metafórica.
mas a divindade que está em Jesus de Nazaré, ela se esconde. Quem enfrenta o mal é a humanidade frágil assumida por Jesus, não é? O texto faz questão de mostrar que Jesus sentiu fome. Jesus sentiu fome, e isso já nos mostra que o demônio, ele vai se utilizar dessas três formas que a gente vai entender agora, mas ele não vai se utilizar disso para nos tentar naquilo que nós somos fortes. Ele vai nos tentar arrastar para o buraco naquilo que nós somos fracos, né? E todos nós temos uma tendência, concupiscência, uma tendência, uma brecha de escorregar para longe de Deus. Todos nós temos, né? Aí começa o evangelho. Jesus jejuou e sentiu fome. A primeira tentação, o demônio vai exatamente na fraqueza humana de Jesus de Nazaré. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha só, se nós analisarmos bem essas tentações, elas aconteceram evidente ao longo dos 40 dias, mas o texto diz assim, olha, ele jejuou e depois dos 40 dias sentiu fome. O texto diz isso, ou seja, essas tentações aconteceram no final do deserto, da quaresma de Jesus. Daqui a pouquinho os anjos viriam para servir Jesus, e o evangelho de hoje acaba dizendo isso. Ou seja, se Jesus não suportasse por um instante, ele cederia e não valeria a pena. Isso mostra que toda tentação, ela nos proporciona, né, um deleite, um prazer que é efêmero e passa rápido. Não vale a pena, né? Jesus responde ao diabo: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vou aguentar um pouquinho mais a fome que os anjos vão me servir daqui a pouco. Olha só, né? O que representa essa primeira tentação? São João, na sua primeira carta, ele vai chamar essa primeira tentação de Jesus de concupiscência da carne. Diz respeito ao apego que nós temos aos nossos prazeres, aos prazeres que os bens da criação nos oferecem, tá? Os bens da criação não são males, mas a perversão e o mau uso deles que se tornam males. E é disso que diz respeito à primeira concupiscência, a concupiscência da carne, né? A gente pega, por exemplo, né, a comida. É um bem ou é um mal? Depende de como eu usar. O sexo é um bem ou é um mal? É um bem, foi criado por Deus. Depende da forma como me utilizo, né? A bebida, não é? E tantas outras coisas. Então nós vemos que o pecado, a concupiscência da carne nos leva a nos perverter diante dos bens da criação. E aí pega a questão da alimentação. Entra a gula, que é a desordem. Precisa comer 100 gramas, come 1 quilo, né? Precisa comer no almoço, come no almoço, depois do almoço, depois. Aí tem um jantar ainda para terminar a noite. E depois de madrugada, né? O docinho desnecessário, né? A glutoneria. Pode beber, padre, né? Pode beber, é pecado? Não é pecado fazer nada, gente. O pecado é você deixar a bebida ser seu Deus, né? Beba na medida, coma na medida. A quaresma é tempo de nós. Ai, a gente usa a desculpa: estou com ansiedade. Procura um psiquiatra e tome medicamento para não pecar. Ora, né? As impurezas, a pornografia, a masturbação, o adultério. Ora, a questão da masturbação no casamento, você está trocando sua esposa ou seu esposo por você mesmo. Ai, eu me basto. Você não casou para isso.
Ora, tem tantas outras coisas, os nossos vícios, tudo que é vício está na concupiscência da carne. Transforma a pedra em pão, está aí, tudo que é vício. O celular de uso desmedido. Quando a gente faz alguma coisa em excesso, a gente deixa de fazer outra, pode ter certeza. Pega uma criança, por exemplo, o dia inteiro no celular. O que ela deixou de fazer? De brincar, de conviver com a família, de estudar. E vem as consequências. Vocês percebem que o pecado causa desordem? Então quando a igreja na quaresma vem falar de pecado, não é uma coisa, já vem a igreja maçante, coisa. É para nós percebermos que dá para se viver feliz de maneira equilibrada. E a felicidade está no equilíbrio, não é? E aí, tem gente que pega a bebida, eu só bebo socialmente, de segunda a domingo. Tem alguma coisa errada, não é? Tem alguma coisa errada. Tem gente, por exemplo, que eu caí em tentação, né? Eu caí em tentação, caí no buraco. Já que eu estou no buraco mesmo, vamos pegar uma cadeira de praia, fazer um churrasquinho e ficar aqui algum tempo, né? Antes de sair. Então, é um tempo de nós nos levantarmos, observarmos. Não nos deixemos escravizar por nada, mas sejamos nós senhores das nossas escolhas. Eu falava na quarta-feira de cinzas, por que fazer, né? É claro que a igreja também apresenta para cada uma dessas concupiscências uma arma. Para a concupiscência da carne é o jejum, a abstinência. Eu vou pegar alguma coisa que eu gosto muito e vou dizer, 40 dias eu vou deixar de fazê-lo. Eu dizia na quarta-feira de cinzas, né? Quando a gente faz essa experiência, a gente percebe, por exemplo, quem faz de doce, né? Eu falava na quarta-feira, a gente percebe como uma barrinha de chocolate Lindt se torna maior do que eu. Você manda em você? As pessoas por aí, né? Nós somos livres, não sei o quê. Você não consegue mandar um chocolatinho por 40 dias. Você é livre em nada. E a igreja quer que nós percebamos isso. Para quê? Para nós, percebendo a nossa pequenez, que nós nos esforcemos para sermos livres, não sermos escravos de nada. De nada, né? Depois, o que acontece? A segunda tentação, que é a segunda concupiscência. O diabo leva Jesus a uma cidade, a cidade santa, no alto do templo de Jerusalém. Coloca-o na parte mais alta do templo. E ele diz assim: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, né? E é muito interessante que o diabo usa o Salmo 90 para tentar Jesus, né? Você pensa que o diabo não sabe a Bíblia? Sabe mais do que nós, né? Olha, está escrito no Salmo 90 que Deus dará uma ordem aos seus anjos, e os seus anjos vão te levar nas mãos. Ou seja, pode ir, Jesus, né? Pode ir, Jesus. Todos vão te aplaudir, vão ficar te olhando, né? Todos vão te engrandecer, vão reconhecer em você o Messias. Lança-te para baixo, faça um espetáculo. Este pecado, essa tentação, na primeira carta de São João, João chama de soberba da vida, ou concupiscência do orgulho. É nós querermos ser mais destacados do que Deus, né? Quais são os pecados que estão nessa tentação, por detrás dessa tentação que Jesus enfrenta, vence, e que nós também enfrentamos? O orgulho, a autossuficiência, né? Depois de Deus, eu, né? Nem se acha, né, o cara. A desobediência consciente, a dureza de coração, a falta de perdão. Quando eu não consigo perdoar alguém, no fundo eu estou dizendo: eu sou justo, santo, e você infringiu
uma lei contra mim, ou me aborreceu, né? Quando eu não consigo perdoar porque eu me acho mais santo e não percebo meus pecados diante de Deus também, que eu também machuco a Deus quando eu cometo pecado, né? A prepotência. Olha, nós às vezes queremos ser Deus, mas nós não conseguimos controlar nem a nossa língua, né? Não é verdade? Então, gente, é a questão da soberba, a questão de julgar a Deus, né? Qual pecado mais cabe nesse? A murmuração. Quando eu reclamo de algo, eu estou dizendo que Deus está fazendo errado, né? Pega lá no deserto Moisés, né? Quando Moisés está lá com o povo no deserto, o povo começa a sentir fome. Deus dá o maná. Nossa, que alegria o maná. Nossa, matou a nossa fome. Daqui a alguns dias o povo começa: ai, já não está legal o maná, né? Se tivesse um iFood, seria bom aqui no deserto, né? Aí anda mais um pouquinho: Moisés, né? O Wi-Fi está falhando, né? Se tivesse Moisés nos dias de hoje, né, as pessoas iam comer o maná. Ai, Moisés, não tem sem glúten, né? Ou seja, vai mudar. Pode passar séculos e o ser humano sempre vai ter um motivo para se mostrar descontente da vida, murmurar contra Deus, dizer assim: a providência de Deus não é perfeita, eu sou perfeito e eu determino o que é o ideal, né? É o que acontece conosco, né? E depois nós vemos a terceira tentação. O diabo leva Jesus para um lugar muito alto e mostra todos os reinos e diz a Jesus, né? Se te prostrares diante de mim, eu te darei todos os reinos do mundo. E Jesus diz ao diabo: vai-te embora, Satanás. Está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto, né? Quando o diabo diz: olhe as riquezas, lá na primeira carta de São João, João vai chamar isso de concupiscência dos olhos, né? Isso diz respeito às nossas ambições e tudo que diz respeito à posse. O pecado da inveja, né? Quando você olha o outro que conquistou algo e você começa a comparar com você, sente tristeza pela alegria do outro, ou sente alegria pela tristeza do outro. A cobiça, a avareza, o consumismo, não é? O consumismo, que às vezes nós não percebemos, né? Você vai comprar alguma coisa, né? Vou comprar uma sacola e volta com 3, né? E diz ainda, justifica o pecado dizendo: ai, estou em crise existencial. Ora, apego, né? Apego aos bens. Não é que nós não podemos ter bens, mas coloque as coisas nos seus devidos lugares e deixa Deus no centro, né? Então, gente, a gente vai percebendo aqui que isso tudo se torna presente. São as 3 formas de nós cairmos na tentação ou vencermos todas elas. E lá em Eva, ela viveu essa mesma experiência que Jesus viveu. Só que Jesus venceu ela e Adão, o primeiro Adão, não. Olha só, tríplice concupiscência. Nós podemos acompanhar aqui no Gênesis, no capítulo 3. A mulher viu que o fruto era atraente aos olhos, ou seja, a concupiscência dos olhos. A mulher intuiu que se mordesse, o fruto seria bom, causaria satisfação, prazer, a concupiscência da carne. E a terceira concupiscência em Eva, a mulher percebeu que ela se tornaria como Deus, a soberba da vida, a terceira concupiscência. Olha que está presente e também em nós, né? Também está presente em nós. Então, gente, que hoje, iniciando a quaresma, nós usemos das armas que a igreja nos dá. 3 armas, uma para cada concupiscência.
né? O jejum ou abstinência, que vai me ajudar a vencer, né, aquilo com o que mais eu me deleito, né? Depois nós temos a caridade, que alguns chamam de esmola, que eu vou vencer o meu apego aos bens. Por exemplo, Quaresma é um tempo propício para você abrir o seu closet e tirar aquelas roupas de 10 anos que você está esperando emagrecer para poder usar, que você não vai usar mais. Entregue para os pobres, não é? Ai, padre, mais um ano vou tentar. Cada ano Deus vai te dar 10 quilos a mais para você doar para os pobres. É um ano propício. As mulheres que têm 40 caixas de sapato, parece uma centopeia, né? Só usa uma por vez e vai usar no máximo 3, o resto só está lá de enfeite. Entregue para os pobres. A gente dá risada, mas é a proposta, nos desapegar, né? Tem gente que até hoje, não sabia que tinha, mas na outra paróquia tinha uma mulher que guardava vestido de noiva para filho usar, e não vai servir, vai estar amarelado, né, com cor de champanhe, não vai combinar. Então, gente, vivamos esse tempo, olhemos para nós. Quaresma, tempo de nós olharmos para nós, né? Não é para bater nas costas do marido aí. Ai, bem, eu sei qual arma que você precisa, né? Não, cada um cuida da sua, cada um tem a sua quaresma, tá? Cada um cuida da sua, e nós temos muitos desafios para nós mesmos, para ficar cuidando da vida do outro. Então façamos essa experiência, e é uma experiência muito boa, viu, gente? Por isso, nesse tempo, busque o sacramento da penitência, faça uma boa confissão, faça um exame de consciência, né? Também tem gente que infelizmente a família toda não vem na igreja, mas se a sua família toda vem na igreja, coloquem um propósito comum de rezar em família uma vez por mês, uma vez quinzenalmente, fazer alguma coisa a mais nesse tempo, e vocês vão ver como que vai ser edificante, como que vocês vão celebrar a Páscoa de maneira como nunca celebraram em toda a caminhada de fé. Que Deus nos ajude, força, coragem e uma excelente quaresma, um bom deserto a todos nós. Assim seja. Amém. Amém.